Introdução à Divina Vontade. Lição 14. Não mais prática das virtudes. Estamos chegando ao ponto crucial, no início do caminho do viver na Divina Vontade. Já foram lançadas as bases deste viver, a saber, fé, amor, desapego total, renúncia, abandono e uma decisão firme de viver nela. Tudo isso tem como princípio o conhecimento, que é indispensável. Há também o sofrimento, que, como já vimos, virá em consequência da renúncia à nossa própria vontade. No entanto, surge imediatamente em nossa mente a pergunta: e as outras virtudes? O que acontece com elas? Vejamos, a virtude humana é um ato de vontade, da vontade do homem. A imitação das atitudes de Jesus. É um ato que se opõe a uma tendência natural do indivíduo, a um vício por meio da renúncia às próprias inclinações, gostos, apetites, etc. Contudo, permanece sendo um ato humano. Para que este ato seja aceito por Deus, ele precisa lhe dar valor. Para isso, concede-nos a graça habitual e a graça santificante. Assim, nosso ato, virtude, adquire o valor de uma moeda que circula no reino de Deus, permitindo-nos tomar posse deste reino. Entretanto, são atos finitos, que deverão ser pesados e medidos ao final da vida. Nenhum deles poderá alcançar a plenitude da virtude excedida, pois a origem de toda virtude está nos atributos divinos, que são inalcançáveis para o homem. Estes atributos divinos e que Jesus, como vida da alma, colocará em ação, dando-os como posse à criatura. As virtudes humanas serão substituídas pelos atributos divinos. Estes atributos não têm limite, e a criatura pode ter certeza de que seu ato satisfaz plenamente o Criador, que verá nela cumprida a finalidade da criação, pois uma vida divina foi colocada em cada um de seus atos. Não há mais méritos humanos. Diante disso, torna-se fácil compreender que nenhum ato humano pode desenvolver uma vida divina, que é a finalidade única traçada por Deus para cada ato da criatura. Por isso, a prática das virtudes humanas não pode coexistir com a divina vontade operante na criatura. Caso contrário, haveria uma rivalidade entre os atos humanos e os atos divinos. Devemos recordar que Deus age sempre no nada, pois se existisse algo, isso impediria que o tudo se colocasse no nada da criatura. Daí a insistência de Jesus a Luísa.
para que ela chegasse ao nada e jamais saísse dele. É a esse nada que também devemos chegar se queremos fazer vida divina. Vejamos agora alguns trechos nos quais Jesus fala sobre a sua vontade e sobre as virtudes. Antes de tudo, é preciso entender que seria uma incoerência se Jesus nos pedisse a prática das virtudes ou se exigisse que primeiro atingíssemos certo grau de santidade humana para depois nos dar a sua vontade, quando ele mesmo afirma que esta santidade será superada. Ouçamos. Ó, o belo viver no meu querer me agrada tanto que farei desaparecer todas as outras santidades, sob qualquer outro aspecto de virtude, nas futuras gerações, e farei reaparecer a santidade do viver na minha vontade, que não será uma santidade humana, mas divina. Será tão elevada que, como sóis, eclipsará as mais belas estrelas dos santos das gerações passadas. 20 de novembro de 1917. A divina vontade não é apenas mais uma virtude. A ti foi dado, filha primogênita, do meu divino querer, tornar conhecidas os méritos, o valor e o bem que a minha vontade contém, e a sua dor eterna por viver desconhecida, oculta entre as gerações humanas, ou pior ainda, desprezada e ofendida, colocada ao nível das outras virtudes pelos bons, como se fosse uma pequena lâmpada, quando na realidade é um sol. A missão da minha vontade é a maior que pode existir. Não há bem que não desça dela, nem glória que não me venha dela. Céu e terra, tudo nela se concentra. Por isso, sê atenta e não percas tempo. 1º de maio de 1925. Minha filha, a minha vontade é vida, é ar, é o respiro da criatura. Ela não é como as outras virtudes, que não são vida contínua, nem respiro constante da alma, e por isso são exercitadas apenas em certas circunstâncias. Nem sempre se exerce a paciência, porque muitas vezes falta quem a provoque, nem a obediência ou a caridade formam vida contínua, pois pode faltar quem ordene ou quem necessite da caridade. As virtudes podem ordenar a alma, mas não formam a vida. A minha vontade, ao contrário, é o ato primeiro de todos os atos da criatura. Se ela pensa, fala ou respira, é a minha vontade que forma o pensamento, a palavra e o respiro, mantendo a circulação,
o pulsar e o calor da vida. Assim como não se pode viver sem respirar, não se pode viver sem o meu querer divino. Ele se torna uma necessidade contínua. A minha vontade não é apenas portadora dos atos humanos, mas de todas as coisas criadas. 26 de abril de 1928. Existem inúmeras referências nos escritos que iremos descobrindo ao longo da leitura. Mas, se tudo isso é assim, por que nos custa tanto aceitá-lo e insistimos em permanecer apegados às virtudes? Luísa escreve: pensava comigo mesma, meu doce Jesus fala tantas coisas grandes, admiráveis e altíssimas sobre a vontade de Deus, mas parece que as criaturas não têm dela o conceito que merece, nem sentem a grandeza das maravilhas que ela contém. Parece que a colocam no mesmo nível das virtudes, e talvez até deem mais valor a estas do que a santíssima vontade de Deus. E Jesus responde: minha filha, sabes por quê? Porque não têm o paladar purificado e estão habituados aos alimentos ordinários deste mundo, que são as virtudes, e não aos alimentos celestiais e divinos, que são o meu querer. Este alimento celestial só é saboreado por quem considera a terra, as coisas e até as pessoas como nada, ou tudo ordenado a Deus. As virtudes praticadas na terra raramente estão livres de fins humanos, estima própria, glória pessoal, desejo de aparecer ou agradar aos outros. Estes fins tornam-se gostos para o paladar da alma e muitas vezes se pratica a virtude mais por esses gostos do que pelo bem que ela contém. Eis porque as virtudes causam mais impressão nelas. A vontade humana sempre ganha alguma coisa. A minha vontade, ao contrário, derruba imediatamente a vontade humana e não tolera nenhum fim humano. Ele é do céu e quer colocar tudo na alma, o que é divino. O próprio eu fica em jejum e se sente morrer. Mas se a alma, mesmo sentindo-se morrer, decide se alimentar do meu querer, logo experimento um gosto tão profundo que não o trocaria, nem pela própria vida. A minha vontade não se adapta às coisas pequenas da terra, mas quer ter tudo como escabelo a seus pés. Transforma todo o interior da alma e até as virtudes em vontade divina. Ela quer o seu céu no fundo da alma. Do contrário, ficaria impedida de desenvolver sua vida divina. Eis a grande diferença entre as virtudes e a minha vontade. As virtudes podem formar uma santidade humana,
A minha vontade forma uma santidade toda divina. 9 de abril de 1926. Jesus aprofunda ainda mais essa diferença ao falar da criação, explicando que as virtudes correspondem a uma santidade variada e limitada, enquanto a santidade de quem vive na unidade da luz da divina vontade é fruto de um único ato eterno do Criador, que contém todos os bens da criação e da redenção. Por isso, ele conclui: minha filha, a minha vontade é a santidade das santidades. A alma que faz a minha vontade, ainda que pequena, ignorante, ignorada, desconhecida, supera todos os outros santos. Essas almas parecem não fazer nada, mas fazem tudo, porque estando na minha vontade, operam de modo divino, oculto e surpreendente. São luz que ilumina, ventos que purificam, fogo que consome. São a força dos fracos, a paciência dos doentes, a santidade dos santos. São as minhas verdadeiras hóstias vivas, consagradas pela minha vontade. O prazer que sinto na minha vontade é tão grande que só de ouvir falar dela, todo o céu entra em festa. Esta é a vida dos bem-aventurados. 15 de março de 1912. Diante de tudo isso, que possamos decidir mudar nossa atitude, escolhendo viver da divina vontade e não mais das virtudes humanas. Fiat, Fiat, Fiat.